conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da linguagem, que tem tudo a ver quando a gente fala de múltiplos sentidos. A linguagem, como você sabe, ela é produtora de sentido, né? Isso quer dizer que uma pessoa, ao nascer, ela vai passar pelo processo de aprendizado de linguagem, vai aprender também quais são os conceitos constituídos na sua sociedade e vai aprender também a como se comunicar nessa sociedade em que ela está inserida. Porque lembra, o sentido da palavra não está na palavra, mas na sociedade que dela se utiliza. O pessoal que está tendo português comigo, o pessoal que já teve, acho que lembra disso, quando eu falo para vocês que o grande problema é o significado, né? Porque o significante, a maneira como a palavra é escrita é sempre a mesma, mas o significado ele é atribuído, né? Então cada um de nós pode atribuir com pequenas variações um significado diverso. A palavra, então, ela é como signo social, ela pertence à sociedade que fala aquela língua e, como diz Bakhtin, a palavra está presente em todos os atos de compreensão e em todos os atos de interpretação. Ou seja, você se revela pela sua fala. A maneira como você fala, as escolhas que você faz, as palavras que você usa, as ênfases que você dá, você revela. Às vezes você até faz lá uma cara feliz, diz que está com certeza, mas não é bem isso, né? Talvez a palavra que você escolheu não seja tão positiva quanto deveria ser para mostrar tanto entusiasmo. Então, do mesmo modo, a gente vai ver que assim como a palavra ela pertence à sociedade, ela vai receber esses significados do indivíduo, existe essa questão da esfera ideológica, que também pertence à sociedade, que vai sofrer com as mudanças sociais e com suas fases transitórias, né? Então, a comunicação verbal, vamos falar mais um pouquinho de comunicação verbal, ela vai ser determinada pelas relações que existem, pela sua estrutura sociopolítica, vai ser definida também pela economia, pelo teu nível de escolaridade, né, pelas tuas vivências anteriores, pelo teu conhecimento de mundo, pelo tipo de leituras que você fez. E vocês devem ter percebido a diferença que existe entre você, desde o seu primeiro dia de aula e hoje, né? As palavras, quando nós estudamos, elas ganham novos sentidos. A gente aprende a olhar para elas com novos olhos. E de repente até uma palavra que era desconhecida, agora você usa como se fosse normal. A linguagem, portanto, é um elemento dinâmico da vida em sociedade, o que é um desafio para aqueles que estudam a língua. Existem muitas pesquisas, muitas escolas, muitas técnicas. Eu vou trazer um pouquinho para vocês algumas coisas sobre análise do discurso. Até porque ela não entra na nossa grade, né? Que é um estudo mais contemporâneo, principalmente feito entre os linguistas, né? Sobre como é que você olha para um discurso e como é que você consegue analisar as intenções que existem naquela fala, né? Lembrando que o discurso ou fala, ela tanto pode ser oral como escrita, né? Então, a análise do discurso vai surgir pela escola francesa, que diz que o significado de uma palavra não está no sistema da língua, enquanto estrutura, mas na sociedade que a criou, que reelaborou o seu significado, que a utilizou num determinado contexto, numa determinada formação ideológica, numa determinada formação discursiva. Então, por isso que as palavras elas têm significados diferentes, dependendo da comunidade linguística também em que você está inserido. Eu trouxe para vocês alguns exemplos da literatura que vão exemplificar isso daí. Por exemplo, George Orwell, no livro 1984. Alguém aqui já leu 1984? Esse livro é a origem da ideia do grande irmão. E nessa obra você tem vamos dizer assim, um país, né, a Oceania, que ela tem um partido, que é o partido do governo. E existem os dogmas que são difundidos nessa sociedade. E os dogmas são os seguintes: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. A polícia do pensamento, então, se encarrega de manter a ordem. Dicionário por lá, nem pensar. O vocabulário foi transformado para que as palavras pudessem servir a esse fim. O Ministério do Amor reprime o amor, tortura os cabelos. O Ministério da Verdade censura as notícias, cria mentiras a serviço do partido. O Ministério da Fartura administra a fome. E o Ministério da Paz
conduz os assuntos de guerra. Do mesmo modo, existe uma obra chamada Fahrenheit 451, existe um filme também. Nessa obra, as casas são feitas de um material à prova de fogo. Porque nessa sociedade, retratada nessa obra, o grande pecado capital é possuir livros. Então, se livros são encontrados dentro de uma casa, seja por meio de batidas policiais ou por denúncia, os bombeiros são chamados. Eles tacam fogo na casa. Tudo aquilo que puder ser consumido vai ser destruído, mas a casa vai permanecer limpa e coloca outra família morando ali. Por acaso, o nome da obra, Fahrenheit 451, se refere à temperatura em que o papel queima. Vou trazer também para vocês Alice através do espelho. Não sei se vocês já viram o filme. Não sei se ele está igual ao texto literário. Mas eu quero trazer o diálogo de Humpty Dumpty, acho que vocês já viram aquele ovinho, com Alice, quando ele diz assim: quando eu uso uma palavra, ela significa exatamente o que quero que signifique. Nem mais, nem menos. Daí Alice pergunta, mas a questão é que se pode fazer as palavras significarem tantas coisas diferentes? A questão, responde Humpty Dumpty, é saber quem manda. Só isso. Porque quem manda define qual é o significado da palavra. E é isso que a gente acaba vendo, principalmente na linguagem que a gente tem contemporânea. Você tem discursos que vão circular em nossa sociedade, que vão trazer novos significados às palavras que nós usamos. E muitas vezes isso vai te causar estranhamento. Mas essa palavra não significa aquela outra coisa, e daí você precisa aprender que nesse novo contexto, essa palavra tem este significado. Então, se eu volto a pensar um pouquinho na análise do discurso, eu vou ver que existe uma reflexão feita a partir da linguagem, do sujeito, da ideologia, da história e qual é a interpretação possível. Porque nós sempre vamos interpretar. E a gente sempre vai interpretar por meio da linguagem. Então, seja uma imagem, seja uma música, seja um texto, que nunca estão soltos, eles sempre têm um contexto, nós precisamos interpretar. Precisamos produzir significado. Do mesmo modo, a teologia e a prática religiosa acontece também por meio da linguagem, tanto a verbal quanto a não verbal. As várias formas de linguagem são resultado, então, da cultura e das experiências cotidianas. E mais uma coisa, lembre, nós somos seres sociais. E a única maneira que nós encontramos para viver bem em sociedade é replicando o comportamento do outro. Então, o que fulano faz, eu faço também, eu me identifico com ele, eu pertenço ao grupo. Então, vamos falar um pouquinho como é que isso acontece no nosso meio, entre os evangélicos. A gente vai perceber que é muito importante entender o que é o discurso do crente. É a maneira que você vai conseguir interpretar isso sem preconceito. Entre diferentes denominações, você vai encontrar sentidos diferentes para as mesmas palavras e para os mesmos conceitos. Essa variedade de sentidos vai exigir que você preste muita atenção. Existem alguns padrões que você vai reconhecer. Por exemplo, no momento de louvor, enquanto você tem um líder que vai expor ideias, fazer oração, ler a Bíblia, animar os cânticos, é preciso seguir um roteiro. Pode ser similar ou ter algumas variantes, mas existe o padrão. Os dirigentes e os cantores sempre estão à frente, com o microfone em punho, em pé. Interpretam as músicas mais lentas com os olhos fechados, cabeça jogada para trás, os braços levantados. E é bom todo mundo fazer igual. Nas músicas mais agitadas, então vou ter que bater palma e eu não estou ouvindo, e mais alto, gente. O movimento corporal integra o ritual litúrgico. E a distinção que você vai encontrar de uma igreja para outra vai ser talvez o tempo de duração do louvor e qual é a ênfase num canto mais tradicional ou num canto mais avivado. A gente vai encontrar também nesse contexto dessa sociedade que nós estamos uma novidade, que são as igrejas neopentecostais, que trouxeram verdadeiramente uma renovação do significado
de o que é ser igreja evangélica. Porque antes a gente tinha um padrão na nossa sociedade. Na verdade, você tinha apenas duas questões. Ou o brasileiro era católico, ou o brasileiro era protestante. Mas mais recentemente a gente vai encontrar, além de uma multiplicidade de denominações, esse grande agrupamento chamado de evangélicos. E daí você vai encontrar também que esses antigos, vamos dizer, padrões, até mesmo de comportamento cristão, eles vão ser deixados de lado. Principalmente a partir da década de 90, quando a gente vai ter na sociedade brasileira uma mudança, inclusive devido à mudança da sociedade. Então a gente tem uma abertura econômica, a gente tem uma democracia, a gente tem novos comportamentos, a gente tem uma entrada de tecnologia no país que antes não tinha, e daí você tem conquistas materiais. E isso vai acabar afetando o comportamento dentro da igreja. Então nessa vida contemporânea a gente vai ter, como o professor Roberto falou, uma busca pela felicidade, saúde e bem-estar. E adivinha? Ele vai aparecer também dentro da igreja. Então a gente tem essa necessidade de uma nova identidade que vai ser construída para aceitar esse novo padrão da sociedade. Então você vai ter uma ressignificação de palavras antigas, você oferta um bem material a Deus, cobrando resposta. Você compra a graça divina. É importante a gente pensar que hoje a gente tem um novo paradigma de salvação por causa dessa mudança na linguagem. O reino dos céus agora está na terra, ao alcance de todos. A vida sofrida, que tinha como esperança o paraíso, é desprezada, considerada obra do diabo. As igrejas, elas são hospitais espirituais. Assim, qualquer problema que você tiver, seja saúde, brigas familiares, vício, falta de dinheiro, você vai solucionar com sacrifício. Da mesma forma, a gente já não tem mais pregações falando sobre o paraíso, além do túmulo. Aliás, ninguém quer falar de túmulo. E o que acontece como resultado? A gente vai encontrar um crente, evangélico principalmente, que vai ter um sentimento de conforto e de culpa ao mesmo tempo. Por causa dessas mudanças que acontecem também por meio da linguagem. Conforto, porque agora ele sabe que ele tem o poder. Né? Ele pode vencer o mal, ele pode resolver os seus problemas. Por outro, se isso não acontecer, ele passa por fracasso pessoal. Ele não teve fé suficiente. E daí a gente pode lembrar, inclusive, de um versículo bíblico, está lá, João 16:33, quando Jesus diz: no mundo tereis aflição. Mas a gente não quer aflição, como o professor Roberto mesmo falou, né? A gente quer as outras coisas que o mundo oferece. A gente não quer a aflição do mundo. Mas o versículo continua: no mundo tereis aflição. Aliás, no plural, aflições, desculpa. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então é importante que a gente pense sobre isso, porque a gente está praticamente aí às portas dos 500 anos da Reforma Protestante no mundo. E qual que é a nossa contribuição para a Igreja de Cristo? Que tipo de evangelho a gente está pregando? Como é que a gente está se comunicando? Como é que a gente está se comportando? Porque lembra que a linguagem, ela pode ser verbal ou não verbal. A linguagem verbal é aquela que você utiliza palavras. A linguagem não verbal é todo o resto. É o seu vestuário, é o seu gestual, é o seu comportamento, é o evangélico que sempre chega atrasado, é o evangélico que eu não posso confiar porque ele vai fazer de qualquer jeito. São os cuidados que a gente tem que ter para prezar também pelo nome de Cristo. Porque esse é um dos valores que a gente não pode deixar mudar. Amém?